aí, meu amigo, a gente muda a chavinha agora, Danilo vai falar de mobilidade, porque estamos falando de um assunto super importante, mobilidade, as hidrovias, que são um caminho, ou então, sabemos muito bem da importância, né, para o Brasil descarbonizar, são as hidrovias, quando a gente fala de transportes, mas mesmo com todo esse potencial que a gente tem aqui dos rios, ainda existem muitos entraves para a gente conseguir, de fato, colocar em prática. Que entraves são esses e como a gente consegue destravar essa situação, Danilo? Agora para um assunto um pouquinho mais leve, né? Falar sobre futuro, sobre progresso, sobre descarbonizar os nossos transportes. A gente já falou aqui na programação do Mobilidade sobre o quanto as hidrovias elas são um caminho para a gente ter menos emissões de carbono nos nossos transportes. Para a gente ter uma ideia, retomo esse dado, para a gente transportar a mesma carga que a gente transporta no modal rodoviário em estradas, no modal hidroviário pelos rios, a gente emite entre 4 e 5 vezes menos carbono. E o Brasil é aí abençoado pelas suas hidrovias, tem um grande potencial de rios navegáveis e poderia aproveitar mais disso para emitir menos carbono no transporte. A gente já mencionou, como disse anteriormente, isso no Novo Dia, mas agora a gente, perdoe o trocadilho, Renan, mergulha nesse assunto. E aí, para mergulhar nesse assunto, a gente traz uma arte para quem acompanha aqui o CNN Mobilidade. Qual que é o tamanho desse potencial? A gente tem, segundo dados do governo, do Ministério de Portos e Aeroportos, também da ANTAQ, que é a agência que cuida dos transportes aquaviários, um potencial de 40 mil quilômetros de rios navegáveis aqui no Brasil. O quanto a gente utiliza do ponto de vista comercial? 20 mil quilômetros. Então a gente utiliza metade do que a gente poderia utilizar. Para a gente ter uma ideia, cerca de 5%, somente 5% de todo o transporte de carga que acontece no Brasil acontece por meio dos rios. A gente poderia aproveitar muito mais esse transporte, que além de emitir menos, muitas vezes é mais barato, é mais eficiente. E vamos lá. Muitas vezes, Renan, a gente não utiliza esse potencial porque faltam algumas intervenções nesse rio. Falta uma dragagem, que é aquele processo de tirar o sedimento do fundo do rio para que o navio possa passar. Até mesmo os navios maiores, né? Sim, tem um calado maior. Exatamente. Ou mesmo coisas mais simples, uma sinalização, alguém para fazer a gestão, mas a gente sabe, o orçamento é apertado e muitas vezes o governo não tem dinheiro para fazer essas intervenções que a gente indica que são pequenas. Por isso, foi pensado uma carteira de concessão. Como que funcionaria a concessão no caso do rio? Muito parecido com o que é a rodovia. Você dá à iniciativa privada a gestão desse ativo, a iniciativa privada passa a administrar isso e cobra a tarifa das grandes embarcações e, em troca, ela faz os investimentos que precisam ser feitos para que essa hidrovia se torne navegável. E, basicamente, hoje, na carteira de concessões do governo, que pretende, portanto, ceder esses ativos à iniciativa privada para que a gente tenha esse avanço na possibilidade de explorar esses rios, temos 6 hidrovias. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vou começar aqui pela Barra Norte do Rio Amazonas, que termina lá na foz do Rio Amazonas, mas ele fica mais ou menos aqui na divisa entre o Amapá e o Pará. Outro importante é a hidrovia do Rio Madeira, que é conectado também ao Rio Amazonas e fica entre o estado de Amazonas e o estado de Rondônia. Mais uma importante hidrovia do Tapajós, que fica aqui no oeste do Pará e se conecta aqui no norte do Mato Grosso. Portanto, a gente tem a região norte muito rica, é claro, nessas hidrovias. Hidrovia do Tocantins, que fica entre Tocantins e Pará. E aí a gente desce um pouquinho. A hidrovia do Paraguai, Renan, tem de ser a primeira que a gente vai conceder. É o processo mais avançado. E vai ser também a primeira concessão de hidrovia da história do Brasil. E tem uma explicação por que estão começando pela hidrovia do Paraguai? Acontece que a gente tem muitas dificuldades aqui na região norte, porque muitas vezes envolve questões ambientais, também envolvendo povos originários, então são projetos mais difíceis de avançar. A hidrovia do Rio Paraguai tem de ser a primeira, que está aqui no Mato Grosso do Sul, na verdade, e se conecta também na fronteira do Paraguai. E para finalizar, na região sul, a gente tem a hidrovia da Lagoa Mirim, que fica na fronteira entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, lá embaixo. Portanto, estes os projetos que o Ministério de Portos e Aeroportos tenta conceder para a iniciativa privada, para que a gente consiga fazer com que esses rios sejam navegáveis e tenha mais eficiência no transporte aqui no Brasil e também, especialmente, menos emissões de carbono neste transporte. Valeu, esse foi Danilo Moliterno nos ajudando a entender aí os nossos rios, iniciativa privada, projetos, futuro, né? Sempre importante. Obrigado, meu amigo. Eu agradeço.